Oi, gente! A aula de hoje vai ser apenas de resolução de exercícios sobre limites, principalmente aqueles problemas que nós precisamos usar as propriedades de limites. Então, vamos lá. A gente está dizendo que x, quando x tende ao valor a, esse limite vale a, e o limite de uma função g de x, quando x tende a a, vale b. Então, uma das propriedades que a gente tem de limites é a seguinte: a gente tem o limite de x tendendo a a de f de x mais ou menos g de x. Isso é igual ao limite de f de x quando x tende a mais ou menos o limite de g de x quando x tende a a. O que essa propriedade me diz? Essa propriedade nos diz o quê? Que o limite da soma é igual à soma dos limites. Ou o limite da diferença é a diferença dos limites. A segunda propriedade que a gente tem é o limite de c, que é um valor constante real, vezes a função de x quando x tende a a. O que a gente pode fazer? Esse valor constante vai para fora do limite e a gente multiplica esse valor constante pelo limite de f de x quando x tende a a. Uma outra propriedade de limites que a gente tem é a seguinte: o limite de f de x vezes g de x quando x tende a a. Esse limite é igual ao limite de f de x quando x tende a a vezes o limite de g de x quando x tende a a. Então, quando a gente tem o limite de um produto, esse limite do produto é igual ao produto dos limites. A mesma coisa acontece para a divisão. Aqui a gente tem o limite de uma divisão e a gente consegue separar em uma divisão de dois limites. Lógico, né, que a gente tem que lembrar que o limite da g de x aqui de baixo tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. A última que nós temos, por enquanto, porque tem mais propriedades que a partir do momento que eu for fazendo os exercícios que precisem das outras propriedades, eu vou trazendo as próximas propriedades de limites. Essa propriedade nos diz que o limite de f de x elevado na n com x tendendo a é igual ao limite de f de x com x tendendo a todo esse limite elevado a n, e n sendo um número natural. Então, vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem é o limite de 3 menos 7x menos 5x ao quadrado quando x tende a zero. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do vídeo eu falei que o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Então, isso aqui, a gente pode começar a mexer nesse limite. Então, a gente começa com limite, quando x tende a zero, de 3, menos o limite de 7x com x tendendo a zero, menos o limite quando x tende a zero, de 5x ao quadrado. Aqui, o que acontece? Quando a nossa função aqui é uma constante, esse valor que está aqui é o nosso próprio limite. Então, essa aqui a gente já sabe como resolver. Então, aqui fica 3 menos. Agora, a gente tem a outra propriedade que diz o quê? 7 é uma constante que multiplica a função. Então, a gente pode jogar esse 7 para fora do limite. Então, aqui vai me dar 7 vezes o limite de x quando x tende a zero, menos a mesma coisa com 5. É uma constante real que multiplica uma f qualquer. Então, esse 5 pode ir para fora do limite. Menos 5 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Agora, o que a gente faz? Quando a gente chega aqui, para a gente descobrir o limite, a gente aplica o valor que o x tende aqui. Então, a gente tem 3 menos 7 vezes x tendendo a zero, a gente vai aplicar esse valor aqui, aqui. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero é o próprio zero. Menos 5 vezes o quê? Zero ao quadrado. Isso aqui nos dá 3 menos 7 vezes 0, 0, menos 5 vezes 0 ao quadrado, 0. Portanto, o nosso limite inicial, isso aqui vale 3. Então, o limite disso aqui é igual a 3.
O segundo exercício que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero saber o limite quando x tende a 3 de 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Então, seguindo a propriedade que nos diz que a gente pode separar o limite, a gente começa a partir desse ponto. Então, isso aqui a gente vai começar mexendo e vamos fazer primeiro o seguinte. Separar em 3 limites diferentes. Então, vai ficar limite quando x tende a 3 de 3x ao quadrado menos o limite quando x tende a 3 de 7x mais o limite quando x tende a 3 de 2. Agora, a gente tem que resolver cada um desses limites separadamente. O que a gente tem? A gente tem, de novo, uma constante real que multiplica uma função. Então, essa constante vem para fora do limite. Então, esse limite fica 3 vezes o limite quando x tende a 3 de x ao quadrado. Nesse aqui é a mesma coisa. O 7 é uma constante, a gente consegue jogar aqui para fora do limite. Então, aqui vai ficar menos 7 vezes o limite de x quando x tende a 3, mais esse limite, que a gente viu já que quando a função é constante, esse é o próprio valor do limite. Então, aqui a gente já resolve e já coloca o valor 2. Agora, aqui, a gente já separou. Agora, para resolver esses limites, é só aplicar esse valor aqui na função. Então, aqui vai me dar 3 vezes 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3, mais 2. Isso aqui vai me dar 3 vezes 3 ao quadrado, que vale 9, menos 7 vezes 3, 21, mais 2. 3 vezes 9 vale 27, menos 21, mais 2. 27 menos 21 vale 6, mais 2, isso tudo vale 8. Então, o limite disso aqui tudo é igual a 8. Qual é a interpretação desse limite? A interpretação é a seguinte: quando eu tenho essa função aqui, quanto mais o meu x se aproxima do valor 3, o resultado dessa função aqui se aproxima do valor 8. O terceiro exercício que a gente vai resolver é o seguinte: eu quero calcular o limite de menos x na quinta mais 6x na quarta mais 2, quando x tende a menos 1. Então, agora, de novo, usando as propriedades que a gente já estava usando, a gente consegue separar esse limite em 3 limites. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter limite quando x tende a menos 1 de menos x na quinta, mais o limite quando x tende a menos 1 de 6x na 4, mais o limite quando x tende a menos 1 de 2. Agora, a gente consegue jogar as constantes para fora do limite, certo? Não se esquecendo que o menos, na realidade, é menos 1 vezes x na quinta. Então, esse menos 1 é uma constante e a gente joga para fora do limite. Então, isso vai me dar menos o limite quando x tende a menos 1 de x na quinta, mais, agora a gente tem a constante 6, que a gente também coloca para fora do limite, porque a propriedade de limite nos garante isso. Então, aqui fica mais 6 vezes o limite quando x tende a menos 1 de x na 4, mais, de novo, o limite de uma função constante é o próprio valor da função. Então, aqui fica mais 2. Agora, o que a gente tem? A gente pega o valor que x se aproxima e joga no valor da função. Então, aqui vai nos dar menos 1 na quinta, mais 6 vezes menos 1 na 4, mais 2. Menos 1 na quinta, a gente sabe que é uma potência de menos 1 com expoente ímpar, dá menos 1, então fica menos 1, mais
mais 6 vezes uma potência de menos 1 elevado a um expoente par, isso dá mais 1. Então, aqui fica 6 vezes 1 mais 2. Menos 1 fica 1, mais 6 vezes 1 dá 6, mais 2. Isso dá 6 com 1, 7, com 2, 9. Então, o limite de toda essa nossa função aqui vale 9. Então, quando x tende a se aproximar do valor menos 1, toda essa nossa função se aproxima do valor 9. O quarto exercício que a gente vai fazer é o limite de 2x mais 7 quando x tende a 1/2. Então, de novo, pela propriedade de limite, a gente consegue separar esse limite em dois limites. Então, isso aqui vai ficar limite quando x tende a 1/2 de 2x, mais o limite quando x tende a 1/2 de 7. Agora aqui a gente tem uma constante que multiplica uma função. Então, a constante a gente joga para fora do limite. Então, aqui vai ficar 2 vezes o limite quando x tende a 1/2 de x, mais o limite de uma função constante que a gente já viu que é o próprio valor da constante. Então, fica mais 7. E agora, o que a gente faz? A gente coloca o valor que x tende dentro da função. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 1/2 mais 7, né? Então, 2 vezes 1/2, 2 em cima, 2 embaixo, a gente pode cortar. Isso aqui fica igual a 1 mais 7, que é igual a 8. Então, todo esse nosso limite vale 8. Então, quando x se aproxima do valor 1/2, essa nossa função se aproxima do valor 8. Então, gente, esse nosso vídeo a gente fez exercícios resolvidos de limites, abrangendo as propriedades de soma, subtração e uma função multiplicada por uma constante. Os próximos vídeos que a gente vai fazer vão abordar as próximas propriedades de limites, que foram citadas no começo do vídeo, mas vão ser feitos em vídeos separados para não ficar uma coisa muito cansativa para vocês. E também, fazendo vídeos menores, a gente consegue fazer um maior número de exemplos de cada propriedade possível. Então, qualquer dúvida ou qualquer comentário, deixe no espaço específico abaixo do vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal e curtir.